Olá, queridos irmãos, Deus abençoe a todos vocês, sejam bem-vindos aqui ao nosso momento de fé, de intimidade com Deus. Intimidade com Deus na oração, na fé, isso mesmo. Diga assim: Senhor, eu quero viver um momento de intimidade com o Senhor. Eu quero me aproximar de Ti, ouvir Sua palavra. Ó Senhor, se eu pudesse, como João, reclinar a cabeça no Teu peito, ouvir as batidas do Seu sagrado coração. Mas aqui estou diante de Vós, Senhor, para ouvir o que Tens para mim, para cada um de nós, nesse dia. Eu me abro à Tua graça, Senhor. Eu quero ouvir a Sua palavra. Diga assim: eu quero ouvir, Senhor. Fale ao meu coração. Não somente aos meus ouvidos, mas fale ao meu coração, Senhor. Amém. Vamos pedir o dom maior, o dom do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus. Hoje nós temos, na verdade, são duas passagens. A primeira onde Jesus fala sobre a sua paixão e a segunda sobre o problema da mãe, de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, e a intercessão que a mãe faz junto a Jesus. E depois a reclamação dos discípulos. Vamos ouvir? Diz assim, palavra de Deus. Enquanto estava subindo a Jerusalém, Jesus chamou os 12 discípulos à parte pelo caminho e disse-lhes: estamos subindo a Jerusalém. O Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. Ao terceiro dia, porém, ele ressuscitará. Então Jesus, pela terceira vez, prediz sobre a sua paixão, sobre aquilo que vai acontecer com ele. Foi para isso que ele veio. Falou a primeira vez, os discípulos não entenderam. Falou a segunda vez, os discípulos ainda não tinham compreendido. Agora vai, Fala a terceira vez, de forma muito clara, muito objetiva, muito clara, sem meia conversa, sem parábola, diretamente, exatamente o que iria acontecer para ele. Não poderia ser mais claro do que ele foi. Estamos subindo para Jerusalém e eu serei entregue ao sumo sacerdote e aos escribas. Eles me condenarão à morte. Olha, mais claro do que isso, me entregarão para os gentios, para que zombem de mim, açoitem. Então, as humilhações que ele iria sofrer, o açoite, que é a flagelação, a crucificação. Mas, calma, ao terceiro dia eu ressuscitarei. Para isso que eu vim. Então, Jesus foi muito claro. Será se agora os discípulos entenderam? Vamos ouvir? Por que isso é importante para nós? Porque às vezes a gente não entende qual que é o mistério da salvação. Esse mistério acontecido em nossa vida. Na sequência, a mãe dos filhos de Zebedeu, com os seus filhos, dirigiu-se a Jesus e prostrou-se para fazer um pedido. Ele perguntou: que queres? Ela respondeu: ordena que esses meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Então, certamente João e Tiago pedem para a mãe intervir. Não tiveram coragem de falar diretamente com o Senhor, com medo de ouvir alguma palavra contrária, Pede para a mãe: é uma senhora, ele vai ouvir a senhora, Quer dizer, nem a mãe entendeu, e muito menos nem Tiago, nem João, e nem os outros discípulos iriam entender
Então Jesus foi muito claro. Jesus está falando de morte, sofrimento, paixão. Eles estão querendo sentar à direita de Deus. No seu reino nós queremos sentar à direita. Direita dele foi os dois ladrões, né? Um à direita e outro à esquerda. É isso? Será que vocês estão querendo? Então, se eles tivessem entendido, eles poderiam dizer: não, Senhor, nós iremos com o Senhor também. Eu quero morrer por ti. Isso seria a compreensão maior. Senhor, mas por que não tem outro jeito? Estavam entendendo aquilo que Pedro fez, já tinha sido chamada a atenção, talvez por isso que os apóstolos não quiseram falar diretamente, pediram para a mãe falar, né? Bom, isso foi o comportamento dos dois, da mãe deles, mas os outros 10, será que iriam entender? Vamos ouvir. Pela terceira vez não entenderam. Vamos ouvir o resto. Eles responderam, continua assim. Jesus disse: não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis passar para aquilo que eu vou passar? Eles, sem saber, disseram: podemos. E Jesus disse: então, sim, do meu cálice bebereis. Que Jesus já sabia que no futuro eles iriam compreender, né? Mas sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não depende de mim. É para aqueles que meu Pai o preparou. Quando os outros ouviram isso, indignaram-se com os dois irmãos. Vocês também, os outros não entenderam. Queriam ser eles a sentar ali à direita ou à esquerda do Senhor. Estão entendendo, gente? A pergunta para nós é justamente isso. Nós estamos entendendo o que é viver o nosso cristianismo? Quando Jesus fala que a gente tem que carregar a nossa cruz, você está entendendo o que é carregar a nossa cruz? O que é perdoar os irmãos? O que é seguir os mandamentos? Será que quando Jesus fala de humildade, de simplicidade, de fé, de oração, de jejum, será que a gente está entendendo? Ou será que a gente distorce toda a realidade, interpreta coisas tão objetivas como isso, tão claras como isso? Certo? Jesus, porém, chamou e disse: sabei que os chefes das nações dominam, os grandes impõem-se sua autoridade sobre elas. Entre vós não seja assim. Sejam pequenos, humildes, né? Quem quiser ser o maior de vós, seja aquele que serve a todos. E quem quiser o primeiro no meio de vós, seja o servo. Da mesma forma que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Repito: e quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Da mesma forma que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate do mundo. Aí está a compreensão correta. Quer ser grande, seja pequeno. Seja aquele que serve, seja aquele que ama, seja aquele que se entrega pelos outros. Queres agradar o coração de Deus? E nas humilhações, nas dificuldades da vida, como Jesus, ofereça para Deus, carregue a sua cruz. Certo? É difícil? Claro que é. Mas, assim como o Filho do Homem que irá passar pela sua paixão, veja bem, 12 discípulos. Judas traiu e depois se matou para acabar com tudo, né? Os outros 11. Tiago, aqui, é o primeiro a morrer pela espada, certo? Pedro morre crucificado, de cabeça para baixo. Os outros discípulos tiveram mortes terríveis, né? Por exemplo, todos eles, São Judas Tadeu foi machado, cada um teve o seu martírio, tirando João, que João depois foi até os pés da cruz, morreu já, né? Se não me engano, na ilha de Patmos, ali também depois de muita perseguição, de ser exilado naquele local, lá velhinho, escreve Apocalipse, que Deus o revelou, o Evangelho, as cartas,
e morre ali com uma idade já avançada. Os outros todos, porque João testemunhou, né? Foi até a cruz. Depois acolheu Maria em casa. Agora os outros todos foram mártires. Eles entenderam. Jesus, depois que Pedro negou Jesus ressuscitado, aparece para Pedro, diz 3 vezes para confirmar a fé de Pedro, que tinha negado Jesus 3 vezes. Tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro. Nós que negamos Jesus tantas vezes na nossa vida. Jesus está querendo confirmar a nossa fé. Meu irmão e minha irmã, não importa o seu passado, o que você fez. Ele está dizendo, tu me amas, queres me seguir? Mas não é para sentar à minha direita e à minha esquerda. É para carregar a cruz. Você está disposto? Nós não somos a Igreja da Glória. A Igreja da Glória é a Igreja da Jerusalém Celeste. Nós somos a Igreja da cruz. Da nossa cruz e da cruz de nosso Senhor. Jesus disse, eu serei entregue nas mãos dos sacerdotes, dos escribas, dos ímpios, me condenarão, me entregarão, zombarão de mim. Esse foi o caminho dele. E a igreja também não é diferente. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. Como Cristo que foi desprezado, também nós somos. Não queira, meu irmão e minha irmã, a glória deste mundo. Carrega a sua cruz, silencie, ofereça para Deus seus sofrimentos e creia, Ele cuida de nós. Diga assim, eu quero seguir seus passos, Senhor. Eu preciso do teu Espírito Santo, pois pelas minhas forças eu sei que eu não consigo. Mas é a tua graça, Senhor, me santifique. Me santifique na vida, me santifique na oração, Senhor. Eu quero ser fiel, Senhor. Eu preciso da tua graça, do teu Espírito Santo, para que eu não caia, Senhor. E se cair, para que eu levante, confiante na sua palavra. Quero seguir seus passos, Senhor, e seus passos o levaram a Jerusalém. De Jerusalém para o sacrifício. E do sacrifício para a morte na cruz e da morte para a glória eterna. Assim também. Não queremos a alegria deste mundo, dos prazeres do pecado fútil deste mundo. Somos igreja, somos família cristã. Somos um povo que te ama, Senhor, mesmo com nossa debilidade. Diga assim, mesmo com a minha debilidade, eu te amo, Senhor. E eu quero carregar a minha cruz, seguir teus passos. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.